Vamos ao tema, então, hoje do nosso estudo bíblico, programa Luz das Escrituras. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 19 ao 26. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que as suas companheiras. Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos do Altíssimo e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi-lhe dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, qual será diferente do primeiro, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Bem, meus amados, nós lemos aí, então, uma passagem do livro de Daniel, uma passagem profética, que requer algumas considerações para o entendimento correto, porque nenhuma profecia das Escrituras é de particular elucidação. Nós temos que entendê-la de acordo com a própria explicação da Bíblia. Correto, meus ouvintes? E aqui está dizendo que este animal é o quarto reino da terra, um reino diferente dos demais, muito violento, um reino que pisaria, devoraria os demais reinos e seria um reino cruel. Esta referência, ela apenas encaixa com o Império Romano. O Império Romano foi este império que teve 10 divisões e foi um império cruel, um império realmente bastante poderoso, que reinou em toda a extensão da Europa, África, Norte da África, Ásia Menor, Oriente Médio. E aqui diz o seguinte, que uma ponta pequena, ela vai surgir quando abatem 3 dessas pontas, ela vai fazer guerra e 3 pontas das 10 divisões deste animal, que é Roma, vão ser abatidas por esta ponta menor, cujo parecer dela é mais firme do que as outras. E esta ponta, ela vai ter um período de supremacia, um período de domínio de 1260 dias. Tempos e metade de um tempo. Algumas versões dizem tempo, 2 tempos e metade de um tempo, perfazendo 1260 dias proféticos, quando a Bíblia diz profeticamente que cada dia profético equivale a um ano. Então seria um período de 1260 anos. E durante este período, queridos ouvintes, é o período que esta ponta pequena tem vitória e ela consegue abater também o poder do povo santo e perseguir o povo santo. Esta ponta pequena também vai mudar os tempos e a lei. Essa ponta pequena, então, ela tem poder de mudar os tempos e a lei durante esse período, e assim ela faz. Nós vemos, então,
amados ouvintes, que este período de 1260 dias é o tempo de abater o poder do povo santo. Esse período ele é várias vezes citado na Bíblia. No livro de Daniel, capítulo de número 12, volta a falar desse período novamente. Está aqui no capítulo 12 de Daniel, verso de número 7. Ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, esse período de 1260 dias é o período em que essa boca que fala insolências e blasfema contra o tabernáculo de Deus e tem poder para reinar por este período, ela também persegue e destrói os santos do Altíssimo. Nós vamos ver também isso no livro de Apocalipse, no capítulo 12, capítulo 11 e capítulo 13 de Apocalipse. A mesma citação. Só que, às vezes, de uma forma apenas diferente, mas a somatória é a mesma, 1260 dias. No capítulo de número 12 de Apocalipse, nós vamos ver o período de supremacia do dragão sobre o Império Romano, né? Está aqui, ó, Apocalipse 12. Nós estamos falando isso para mostrar que o período em que desenvolveu a marca da besta e a perseguição contra os santos do Altíssimo é esse período. Então aqui está, Apocalipse capítulo de número 12, versículos de número 6, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E no verso 14 diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, a seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e 2 tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, essas mesmas expressões, 1260 dias e tempo, e metade de um tempo, são iguais, apenas de uma forma diferente. Uma fala em anos e a outra fala em dias. No livro de Apocalipse 13 também fala que esta boca arrogante, que é a mesma ponta pequena de Daniel 7, vai ter poder de destruir os santos do Altíssimo e também continuar por 42 meses. Diz aqui, Apocalipse 13, verso 5 ao 7. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu tabernáculo, do seu nome, os dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, aqui numa outra linguagem, agora já em mês, 42 meses, também mês lunar, são 30 dias, 42 vezes 30, dá 1260 dias também. Então, há várias menções. No livro de Apocalipse ainda encontramos a menção no capítulo 11. As 2 testemunhas, elas vão testemunhar por este mesmo período. Apocalipse 11, versículo de número 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quer dizer, humilhadas. Esse período, então, que é várias vezes citado na linguagem profética do livro de Daniel e no livro de Apocalipse, é o período em que este poder político-religioso, que inclusive mudou os tempos e a lei, uma das mudanças que esse poder político-religioso conseguiu implantar, né, foi mudanças doutrinárias, por exemplo, a mudança doutrinária do 4º século, do dogma da Trindade, e também a mudança do dia de adoração, o 7º dia, que era o dia de adoração da igreja primitiva e apostólica, para o 1º dia da semana, hoje conhecido como domingo. Então, este poder ele teve condições de mudar os tempos e a lei.
E aqueles que não se sujeitaram a essas mudanças foram perseguidos, e o poder desta ponta pequena romana, ela durou 1260 dias. Foram 1260 anos de supremacia. E este é o período que é narrado pelas Escrituras como um período de perseguir os santos, de destruir os santos do Altíssimo, de magoar os santos do Altíssimo. Agora, interessante é o seguinte, o capítulo 7 de Daniel diz que quando termina este período, que é dado a essa ponta pequena, política e religiosa do Império Romano, diz no verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O profeta, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que após estabelecer o juízo, quer dizer, o término dos 1260 dias, este poder vai ser destruído, desfeito até o fim. Ou seja, não vai mais haver um reavivamento desta ponta pequena aos moldes do que aconteceu durante a Idade Média, novamente. Porque o juízo vai ser estabelecido para destruir e consumir esse poder até o fim. O testemunho de Jesus, que é o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Então é muito importante nós estarmos ligados e atentos à palavra profética do livro de Apocalipse. Nós somos bem-aventurados quando nós entendemos de acordo com a profecia, para que nós não venhamos a sofrer decepções. Porque quando uma linha profética ela é erroneamente interpretada na Bíblia, ou seja, quando se pega uma linha de interpretação errônea, em desarmonia com a Bíblia, você é forçado a torcer todas as demais passagens proféticas para seguir aquela interpretação que foi dada. Então, após o período dos 1260 dias, que esse período ele foi do ano 538 da era cristã até o ano de 1798, após esse período, começaram a surgir vários movimentos religiosos que não foram vitimados pela perseguição desta ponta pequena. Esses movimentos religiosos, em grande número, surgiram mais no século XIX, 1830, ali nos Estados Unidos, surgiu uma religião que tinha como um profeta, né, Joseph Smith. Depois surgiu uma outra religião, em 1844, com um pregador lá que pregou que Jesus voltaria em 1844, Guilherme Miller. Mas Jesus não voltou em 1844, ele estava equivocado na sua interpretação profética. E deste movimento, conhecido por movimento millerita, né, do Advento, surgiram várias religiões que não tiveram a experiência de passar pela perseguição dos 1260 anos. E estes movimentos pregam uma perseguição nos últimos dias contra os seus adeptos, dizendo que as passagens de Apocalipse 13 e outras passagens de Apocalipse vão se cumprir agora para o futuro, a marca da besta, a perseguição, enfim. Mas existe aí um grande equívoco, porque o que ocorre? A palavra dos profetas estão dizendo, Daniel, que após o estabelecimento do juízo sobre essa ponta pequena, ou seja, o período de 1260 anos, esse foi o período que ela teve para perseguir os santos do Altíssimo, ela vai ser consumida e destruída até o fim. Quer dizer, o juízo de Deus sobre esta ponta pequena é para consumi-la e destruí-la até o fim. Ela não vai mais recuperar o poder que ela tinha na Idade Média. Não vai mais. Mas o que ocorre? Existe aí, então, um rumor muito forte
que vai ter um decreto dominical, mundial, e vai perseguir as pessoas que não se sujeitarem, vai obrigar as pessoas a guardarem o domingo e vai perseguir as pessoas que são sabatistas. Né? É uma crença que se espalha aí, esse rumor. Né? E isso vem crescentemente porque já foi... Agora, para haver um decreto dominical, porque na verdade o decreto dominical na história da humanidade já ocorreu no ano 321 da era cristã por Constantino I. Ele, sim, como imperador, fez um decreto que se devia guardar o primeiro dia da semana e deveria perseguir os sabatistas como judaizantes, né? Porque foi instituído assim por esse imperador de Roma. Então esse decreto dominical já existe há muito tempo. Né? E a perseguição durante os 1260 dias foi implacável contra quem ousasse desobedecer à ordem do Império Romano. Agora, quando a profecia diz aqui que é estabelecido o juízo, esta ponta pequena perde esse poder. Em 1798, a ponta pequena perdeu o poder, ela caiu. Se você quiser mais detalhes sobre isso, você terá que participar conosco das nossas escolas bíblicas. Né? Nós estamos também transmitindo também ao vivo na internet, e ali você pode acompanhar com mais detalhes a respeito desse assunto. Mas, continuando. Então, para que haja um decreto dominical mundial, é necessário haver um governo mundial homogêneo. Um governo mundial que comande todas as nações da Terra. Ao nós lermos e estudarmos as profecias referentes à história da humanidade, no caso do livro de Daniel, capítulo de número 2, fala de uma grande estátua. Essa estátua, para aquele que lê o capítulo 2 de Daniel, se refere à história da humanidade. A cabeça de ouro representa o Império da Babilônia, os peitos e braços de prata representam a Média e a Pérsia, que foi o império que veio subsequente ao Império Babilônico. Depois nós temos aí o ventre e as coxas de bronze, representando a Grécia, e as pernas representando Roma pagã, que se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. E aí nós vamos ver na descrição do capítulo 2 de Daniel a respeito dos pés, né, que eles estão misturados entre ferro e barro, divididos, diz a profecia. Né? No capítulo de número 2, versículo de número 42 e 43. E como os artelhos eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Então ele está dizendo aqui que o ferro e o barro não se misturam. Eles são representados no final da história da humanidade, os pés da estátua, os dedos da estátua. Ferro, querendo demonstrar a força e o poderio herdado do antigo Império Romano, e barro, a fragilidade. Então hoje nós estamos divididos na história, conforme cumpriu a profecia de Daniel 2, em nações poderosas, fortes, e nações fracas. O mundo está dividido entre nações fortes e nações fracas. E diz aqui que tentarão fazer mistura, unir. Mas como o ferro e o barro não se unem, será fracassadas. Todas as tentativas de união de um império, como foi o Império Romano antes de se dividir, fracassariam. Nós vemos o caso de Napoleão Bonaparte, que queria unificar a Europa debaixo do comando militar, não conseguiu, fracassou. Depois surgiram Hitler e Mussolini, né, que se uniram tentando aí criar o Terceiro Reich. Né? Hitler queria ser uma espécie de proto-messias, né, criando um governo de 1000 anos sobre a Alemanha, unificando toda a Europa, o mundo inteiro. Não conseguiu também.
Então, todas as tentativas humanas para unificar o mundo inteiro debaixo de um único governo foram fracassadas. E agora nós temos aí a ambição, né? A ambição templária da nova ordem mundial, né? Amplamente divulgada essa ambição dos templários, que também, segundo a profecia, vai fracassar. Por que vai fracassar, meu ouvinte? Porque o ferro e o barro não se misturam. Então houveram tentativas na história, até casamentos tem na história, casamento de reis para tentar unir nações e não deu certo. É este o destino. Não há menção na Bíblia de um quinto reino mundial humano, de procedência humana. O último reino de extensão forte mundial é o Império Romano e depois a extensão do Império Romano, hoje representado como em parte de ferro e em parte de barro, que são os reinos divididos que vieram das divisões do Império Romano, que deram origem às nações da Europa e que, por sua vez, deram origem aqui às nações colonizadas pela Europa, que foram as Américas, pelos anglo-saxões, os ingleses, aqui a América Central, pelos espanhóis, e a América do Sul, por parte dos portugueses e parte dos espanhóis. Então você vai ver aí que realmente a profecia não está mostrando um reino, um quinto reino unificado mundial sobre um único governo. Porque essa seria a única forma para cumprir o decreto dominical e a perseguição contra os crentes do mundo inteiro. Então essa expectativa também de um anticristo político e religioso, que vai reedificar o terceiro templo lá em Jerusalém, vai reinar sobre Israel por 7 anos, é uma expectativa forjada de uma interpretação humana. Ela não tem base bíblica. Mesmo porque o capítulo 9 de Daniel, que fala da última semana, das 70 semanas decretadas sobre o povo de Israel, aquela última semana em que na metade da semana é tirado o Messias, e não o anticristo. Então, meus amados, a igreja, ela vive hoje o 7º período da história dela, e é o último e final período, a era de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que é o juízo dos povos, e nós não encontramos também na carta de Laodiceia nenhuma advertência por parte do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, é o chefe máximo da igreja, é Jesus Cristo. Ele é o pontífice maximus da igreja. Ele é o presidente da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Ele não deu nenhuma advertência à sua igreja de perseguição na última era. Nós vamos encontrar advertências por parte do Senhor Jesus Cristo no Espírito de Profecia da Bíblia, na segunda era, que é a carta de Esmirna. Na terceira também, na de Pérgamo e Tiatira igualmente, nós encontramos advertências de perseguições, de pessoas sendo mortas ou perseguidas por causa da palavra de Deus. Então, em todas as eras em que houveram perseguições, o Senhor Jesus Cristo, através do livro de Apocalipse, do Espírito de Profecia, ele advertiu as perseguições que haveria. A última era da igreja, que é a era de Laodiceia, não há menção de nenhuma perseguição contra a igreja. Você já reparou isso? Você que é estudante da Bíblia, que já tem lido o livro de Apocalipse, que a 7ª carta, a Laodiceia, não fala de nenhuma perseguição contra a igreja do Senhor? Porque se era para haver alguma perseguição, ouvinte, você há de convir comigo. O Senhor, assim como ele advertiu a era de Esmirna, que foi as perseguições que houveram do Império Pagão, né? Que houve a perseguição ali dos Césares contra a igreja, que é conhecido na história como a época dos mártires, né? A era dos mártires. Foram 10 imperadores romanos que perseguiram cruelmente os cristãos,
Um deles, Diocleciano, perseguiu a igreja por 10 dias proféticos, 10 anos, do ano 300 ao ano 313, até que do decreto de Latrão, Constantino I oficializa a religião cristã, a não perseguição aos cristãos, no ano 313, o decreto de Latrão. E este decreto ele vai, então, fazer com que a igreja não seja mais perseguida. Mas nós vamos ver depois a perseguição que houve na Idade Média, que entra na era de Pérgamo e na era de Tiatira. Antipas, a minha fiel testemunha. Antipas representando um grupo de crentes que eram contrários a um chefe humano na igreja, um pontífice humano na igreja. Essa classe de crentes foram mortos, perseguidos pela apostasia. Depois, Tiatira, sacrifício de contrição. Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, mas que engana os servos de Deus e faz comer do sacrificado aos ídolos e persegue aqueles que não lhe se sujeitam às suas ordenanças. Jezabel foi representada por ser uma mulher ímpia, né, que perseguiu os verdadeiros adoradores de Deus, matando-os para poder estabelecer a sua idolatria. Então, esse período de 1260 dias, ou 1260 anos, é o período em que a igreja, os santos, os nossos irmãos que trouxeram a herança apostólica, foram perseguidos, procurados, perseguidos, mortos em calabouços, né, torturados, enfim. Após, então, estabelecer o juízo, o final dos 1260 dias, este poder é para ser consumido e destruído até o fim, quando Jesus vai vir e destruir com o assopro da sua boca. Então, essa expectativa de uma perseguição contra a igreja nos últimos dias, através de um decreto dominical, enfim, ou de um anticristo que vai surgir em Israel, é uma expectativa que não fecha com as profecias da Bíblia. É uma expectativa artificialmente composta, muitas vezes por livros até mesmo fora da Bíblia, às vezes aceito até o mesmo pé da Bíblia. Isso é um problema sério, né? Porque uma vez que você começa a deixar que livros fora da Bíblia sejam doutrinadores ao mesmo pé da Bíblia, você cria aí um chiado, cria um ruído em todo o teu entendimento da Bíblia. E muitas vezes não consegue discernir a verdade. Então nós estamos mostrando aqui que não há espaço dentro da profecia bíblica para um quinto reino mundial humano. A profecia diz aqui no Dias desses Reis, capítulo 2 de Daniel, o Deus do céu vai levantar um reino que jamais será destruído. Quer dizer, o reino de Deus, sob a pessoa do Senhor Jesus Cristo, já é estabelecido nos dias destes reis em parte de ferro e em parte de barro. E a outra coisa que nós vamos perceber é o seguinte: na parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, Jesus fala a respeito do encontro da sua igreja com ele. O momento da igreja desposando com o Senhor. E ele fala que ambas as virgens, quer dizer, ambas as classes de virgens, as 5 prudentes como as 5 nécias, elas tosquenejaram e dormiram. Então isso vai mostrar que a igreja não está passando por uma perseguição nos momentos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela está tranquila, né? Tanto que as virgens prudentes como as virgens imprudentes, ambas as classes dormem. Ninguém vai dormir sendo perseguido, correndo risco de vida. Os períodos em que a igreja teve seu nível espiritual mais elevado, os atos heróicos dos nossos irmãos do passado, foram os períodos em que a igreja foi mais perseguida, onde eram mortos, degolados, levados às feras, queimados vivos. Foram os períodos em que a igreja deu testemunho de grande fé, grande fervor e fé. Agora, a igreja de Laodiceia, o período de Laodiceia, é um período caracterizado por
mormidão. Exatamente porque hoje tudo é fácil. Hoje nós podemos pregar o Evangelho com liberdade, né? Não, os povos hoje, eles não mais nivelam por hoje um governo político-religioso. Hoje o governo, ele é separado, o Estado da religião. O Estado está separado da religião hoje, né? Para justamente evitar os abusos que houveram no passado. Você pode perceber que as nações em cujo Estado ele é regido pela religião, como são, no caso, algumas nações islâmicas, o Irã, por exemplo, o Irã você não pode ler uma Bíblia. Você não pode confessar que crê em Jesus Cristo. Lá eles é da prisão perpétua. Existem duas irmãs que estão presas lá no Irã com prisão perpétua por terem declarado que creem no Senhor Jesus. E ali então existe uma mistura de poder religioso com poder político. Então quando há essa mistura de religião com política, há perseguição. Então existem alguns casos isolados de nações que o poder político e religioso se misturaram e dá esses abusos. Mas mundialmente, numa extensão maior deste poder político e religioso, ocorreu nos 1260 dias, como nós falamos. E a partir de que, quando ele perde esse poder, não vai mais reavivar. A ferida mortal que esta ponta pequena, uma das cabeças da besta recebe, não se trata da queda de 1798, mas se trata da queda de Roma pagã no quarto século, quando Roma deixou de ser capital, tá? E passou a ser Constantinopla. E o Império Romano, desfacelado, destruído, aniquilado, deixou por alguns anos de existir, até que então ele é reavivado agora como Império Sacro Romano, a partir do ano 538, por decreto do imperador Justiniano. Então essa cabeça, que tem uma ferida mortal e reviveu, é exatamente esse período onde o Império de Roma Ocidental sofreu essa baixa, tendo que subsistir em Constantinopla, mas depois ele é novamente reabilitado, agora de uma forma muito mais poderosa, forte, porque recebe agora um incremento de um poder religioso e político. Então essa ferida mortal não se refere na profecia ao acontecimento de 1798. O acontecimento de 1798 trata-se do juízo de Deus estabelecido contra a ponta pequena, tirando-lhe o poder. E isso ocorre para não mais haver um restabelecimento. Portanto, o maior perigo hoje que o cristão sofre e corre risco é a mormidão, é a facilidade. Ele não vigia, ele não estuda a Bíblia como tem que estudar, ele não santifica a vida dele como tem que santificar, fica empurrando com a barriga a sua vida espiritual e fica na mormidão e não consegue discernir os fatos atuais. Por exemplo, o Oriente Médio, que tem grande participação nas profecias da Bíblia, não discerne os fatos e não está percebendo, está aguardando aí talvez uma perseguição, ela não vem e Jesus volta e pega muita gente, como diz o ditado, de calças curtas, né? Por isso que diz, é bem-aventurado quem vigia suas vestes para que não seja pego andando nu, né? Jesus fala ali em Apocalipse 16. Então o perigo hoje é a mormidão, é você não vigiar a tua vida espiritual, porque tudo está muito fácil, tudo está indo muito bem, né? Muito dinheiro na igreja, muita festa, muita alegria, tudo muito bom, não tem perigo, né? E aí tosqueneja, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, tosqueneja, dorme. Aí o clamor diz, aí vem o esposo, as nécias estão despreparadas, somente as prudentes é que vão ao encontro do esposo e desposa com ele. Esperamos que você, cada um de nós, sejamos
estas virgens prudentes, né? Que pôs azeite na lamparina, que abasteceu a sua lamparina com conhecimento e a unção do Espírito Santo, conhecimento da Bíblia, a unção do Espírito Santo e uma vida realmente verdadeira na presença de Deus. Então, se existe um momento de você se preparar de fato, é agora, né? Você tem que vigiar e orar e realmente fazer as coisas que tem que ser feitas, estudar a palavra de Deus, crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus, é agora. Agora que está tudo bem, andar enquanto é dia, porque logo vem a noite, nada podeis fazer. Paz seja convosco.